que por um acaso é minha esposa. Então vamos estender nossas mãos. Senhor Jesus Cristo, derrama o Espírito Santo sobre a vida da mãe, sobre a palavra da mãe. Que não sejam palavras dela, mas sejam as tuas palavras, que seja o teu Espírito através dela, que toque nossos ouvidos e o nosso coração. E que tudo seja feito conforme a tua vontade, Senhor Jesus. Que Maria Santíssima também se faça presente nesse momento e ilumine e ajude essa filha a proclamar as bem-aventuranças de Jesus Cristo. Por tudo isso rezamos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Boa noite, povo santo de Deus. Boa noite. Essa bênção que conduziu agora, né? É o meu esposo, Diácono Simar. E eu lembro, eu estava ali ouvindo e lembrando da primeira vez que eu vim a essa casa, né? A Casa da Providência pregar, onde eu dizia para vocês: meu esposo está na escola diaconal, rezem por ele, rezem pela vocação dele. E hoje, se ele está aqui ordenado, também é fruto da oração de vocês. É a oração da igreja que sustenta as vocações. Então, muito obrigada por cada um, por cada uma que rezou pela sua vocação. E não parem, porque a vida do vocacionado trabalho. Amém? Pode sentar, meu irmão, minha irmã. Então, como ele me apresentou, né, eu me chamo Ana, tenho 49 anos, esse ano completo 50, para a honra e glória do Senhor Jesus. Nós servimos no grupo de oração Caminhando com Maria, porque quem caminha com Maria sempre chega até Jesus. Nós moramos em Balneário Pissarras, somos casados vai fazer 22 anos, né, amor? Fez, né? Fez 22 agora. E nós temos uma filha, Ana Luísa, né, que tem 21 anos. Amém? Que maravilha, meus irmãos, poder estar aqui para proclamar a palavra do Senhor sobre um tema tão profundo e tão caro, tão querido ao Senhor, tão desejado por Ele, onde o tema dessa noite nos diz: a família é o primeiro tesouro a ser bem administrado. Eu te convido a abrir a tua palavra no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 13, quase lá no finzinho do capítulo 13, no versículos 51 e 52. A minha tradução talvez seja um pouco diferente da sua, mas o teor da palavra é a mesma. Então, Evangelho segundo São Mateus, capítulo 13, versículos 51 e 52. Amém, meus amados? Se vocês ainda estão procurando, deixa eu contextualizar para vocês. Nesse momento, nessa passagem, quando nós chegamos a esse ponto no Evangelho de São Mateus, Jesus tinha saído de uma pregação onde ele tinha falado às multidões diversas parábolas a respeito do reino de Deus. Ele falava sobre a pérola preciosa, ele falava sobre o tesouro escondido no campo, ele falava sobre o joio e o trigo, ele falava a respeito da parábola do semeador.
E naquele momento ele se retirava das multidões e vinha explicar e conversar com os seus discípulos, com aqueles que o seguiam, com aqueles que eram próximos, para dar essa orientação, para que eles tivessem pleno conhecimento. E o Senhor ia explicando, até que ele chega no ponto do versículo 51, onde ele diz para eles assim: compreendestes tudo isso? Sim, responderam. Então ele acrescentou: assim pois, todo escriba que se torna discípulo do reino dos céus é como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Palavra da salvação, glória a vós. Coisas novas e velhas. Ora, ali ele falava para aqueles que eram discípulos, para aqueles que seguiam, e ele começa falando todo escriba. O que era um escriba? O escriba era um homem que tinha o conhecimento formal de tudo aquilo que era escrito, de toda a palavra de Deus já registrada. Então, ele tinha um conhecimento, mas o conhecimento por si só, sozinho, não é capaz de nos salvar. Eu posso saber de tudo, mas se eu não tenho uma atitude condizente de discipulado, se eu não vivo aquilo que eu aprendo, de nada vale eu saber. O inimigo também sabe a palavra inteira, no entanto, ele não salva, ele não obedece ao Senhor, ele escolheu romper com Deus e com a sua proposta, e ele está eternamente condenado. Ora, conhecer a palavra, embora seja muito importante, embora seja primordial, é preciso que a gente vá além do saber e realmente haja, tenha a atitude de discípulo. E aí ele diz que se essa pessoa que toma essa palavra, se torna um discípulo do reino dos céus, é como um pai de família. Que importância tem um pai de família? Que papel tem um pai de família? O pai de família deve ser a liderança da sua casa. O mesmo munus de Cristo ele tem dentro do seu lar. Ele é chamado a ser profeta, sacerdote e rei da sua casa. É ele quem ampara, é ele quem protege, é ele quem provê. E não falo apenas de provisão material, gente. A provisão que nós falamos aqui é do homem, é a provisão espiritual também, de guardar a sua família, de ensinar os seus filhos, de valorizar a sua esposa, de ser apoio emocional para ela, para os seus filhos. A provisão não é apenas colocar o pão na mesa, mas é ser presença, é ser alicerce, é ser um porto seguro onde eu sei que eu posso correr para casa e contar com o meu esposo, onde ele vai ser o meu amparo, o meu guarda. É ele que está comigo, é ele quem me sustenta nas decisões da nossa casa. Um pai de família deve ser como Cristo dentro da casa, se amando a sua família, se entregando completamente pela sua família, dando a sua vida, se doando pela sua família. E esse pai de família, nessa passagem, nessa parábola, a palavra nos diz que ele tem um tesouro. Esse homem tem um tesouro. Essa família nossa é um tesouro. O que é um tesouro, gente? Qual é o conceito de tesouro? O tesouro é uma coisa muito cara, é uma coisa preciosa. Preciosa significa que tem um alto preço, que tem um valor. Um tesouro é alguma coisa que precisa ser bem guardado. Não sei vocês como é que é na casa de vocês, mas eu tenho a minha recordação desde a minha avó, né?
que lá nas coisinhas dela, na casinha dela, ela tinha dentro do armário, numa gaveta, embaixo de um monte de coisa, assim, bem disfarçadinho, ela tinha lá a caixinha das joias dela, né? Não eram grandes tesouros maravilhosos, né, muito caros, mas era um brinquinho que ela tinha ganhado do meu avô, que tinha custado o suor do seu trabalho, que ele com muito custo de lavrador que era, de homem do campo que era, comprou para a sua amada, e aquilo tem todo um valor, talvez não valesse milhões, mas o valor do coração, da conquista, do trabalho, do gesto de amor que aquele item tinha, e era guardado a 7 chaves, né? Naquele canto específico da gaveta, embaixo das meias, embaixo não sei o que, dentro de uma caixinha, e não era qualquer caixinha, né? Não era uma caixa assim rasgada, quebrada, era aquela caixinha de veludo, encapada, bonitinha, que ela com todo cuidado tinha guardado para que não se arranhasse, não se perdesse, aquilo para ela era um tesouro. Com que cuidado, com que zelo, meus irmãos, nós temos cuidado da nossa família. Com que carinho, com que amor, porque um tesouro é algo que não é facilmente substituído. Que peso tem, o que pode substituir a tua família em igual valor? O que substitui os teus pais, o que substitui os teus filhos, o que substitui teu esposo, os teus irmãos? Eles são um presente de Deus para o tempo da tua vida. Eles são uma dádiva pelo seu, por mais difícil que sejam. Eles são para a tua santificação, para exercer paciência, sim, para exercer caridade, para exercer um amor desinteressado, além daquilo que Ele pode te oferecer. Você ama porque ama. Nós precisamos entender se a família é um tesouro para Deus, se ela é um tesouro do Senhor, que nos é confiado para que nós sejamos os administradores desse tesouro. Significa que um dia nós prestaremos conta dessa administração, porque o tesouro nos é confiado, mas é do Senhor. E quais são os planos do Senhor para a família? Meus irmãos, o plano do Senhor para a família é que nós sejamos a célula central da sociedade, no momento em que nós espelhamos a mesma dinâmica de amor que existe na Santíssima Trindade. É o amor da Santíssima Trindade ao Pai, que é o amor, que ama o Filho, e esse amor entre os dois em movimento é o próprio Espírito Santo, e dentro dessa dinâmica esse amor é tão profundo, é tão grande, que ele não se guarda para si, mas ele frutifica, e ele gera toda a humanidade, toda a criação, porque é bom. O amor ele não para em si mesmo, o amor ele se doa, o amor ele vai para fora de si, o amor é missionário, o amor é criativo, o amor é frutificante. Ele é um amor que não é estéril, é um amor que ele é fecundo, e assim as famílias são chamadas a ser. Eu, como esposa, amo meu esposo, eu me dou pelo meu esposo se doa por mim, e nesse amor que nós temos um para o outro, que vem de Deus, que é fundamentado em Deus, e através de nós ele flui de nós, entre nós dois, ele frutifica e ele nos dá
filhos, e Ele entre nós, Ele é exercido, Ele é fonte de caridade, Ele é fonte de esperança, Ele é fonte de sustento, Ele é fonte de amor, Ele é fonte de perdão, Ele é fonte de diálogo, e Ele dentro dessa dinâmica em Deus, onde Deus é a centralidade desse amor, nós os alimentamos com oração, nós o alimentamos com gestos, nós o alimentamos com doação de si mesma, no sentido de que, meus amados, dentro do lar, dentro da família, a coisa mais linda, mais rica que existe, nós, os esposos, somos Eucaristia. Eu sou o Jesus que meu marido consome. Eu sou a hóstia do meu corpo, é a hóstia consagrada nesse altar para Ele. E Ele é a hóstia consagrada no altar para mim. Por isso que na minha casa os dois lugares mais sagrados que existem, os dois altares, nos dizem a igreja, são a cama do casal, aonde existe um consumar de amor, que a carne se consome, verdadeiramente nós nos tornamos um, e a mesa da nossa refeição, onde nós em família comungamos da presença um do outro, onde nós nos acertamos, onde existe perdão, onde existe diálogo, onde existe entrega. Meus irmãos, é preciso que nós resgatemos o valor da nossa família, é preciso que nós valorizemos os momentos de comunhão. Como nós vamos viver esse tesouro se nós nem nos olhamos mais, se nós nem conversamos mais, se isso aqui tem mais lugar na nossa casa do que nós com o nosso esposo, onde nós sentamos à mesa, não nos olhamos nos olhos, cada um está voltado para o seu próprio ego, para o seu celular, onde todas as outras coisas tomam o lugar da minha família. Que espécie de cuidado eu tenho tido com esse tesouro? Como tem sido o meu relacionamento dentro dessa família, que o Senhor escolheu para mim, e o Senhor, Ele sabe aonde eu preciso crescer, aonde eu preciso amadurecer, e se essas pessoas estão ali, é porque pelo Seu Espírito Santo eu sou capaz de amá-las, nele, com Ele, através dele. Não é o outro que tem que mudar para me amar, sou eu que tenho que aprender de Cristo a amar o outro. Sou eu que tenho que aprender com o Senhor a perdoar o outro. O do alto da cruz, se esvaindo em feridas, sendo açoitado, tendo sido açoitado, tendo sido blasfemado, tendo sido xingado, cuspido, despido, envergonhado, o Senhor não devolveu na mesma moeda, mas perdoou, amou até o fim. Que amor nós temos entregado às pessoas da nossa família, que espécie de relacionamento nós temos tido com o outro. Quem tem sido o centro das minhas atitudes com relação à minha família? Eu pergunto para o Senhor, eu peço o Espírito Santo no momento de responder, ou eu respondo na minha carne para depois pedir perdão? Eu primeiro ajo por instinto para depois ir atrás de curar as feridas que eu mesmo causei? Meus irmãos, as famílias têm se tornado tesouros esquecidos e abandonados. Eu me lembro muito, não me lembro a fundamentação específica, mas eu me lembro de ter ouvido Moisés Rocha falar que há
nessas últimas batalhas dos últimos tempos, antes da volta de Jesus, e eu sei que vocês também têm ouvido, a aposta do inimigo é sobre as famílias. Porque se ele destrói a família, ele destrói a identidade do amor de Deus na sociedade como um todo. É na família que nós aprendemos o que é ser filho, e o que é ser filho amado, o que é ser filho aceito. É na família que nós aprendemos o que é perdão. É na família que nós aprendemos o que é se doar, se entregar. Se o demônio coloca as mãos em nossas famílias, o futuro da humanidade verdadeiramente se perde. Meus irmãos, cuidado com as bijuterias. Cuidado com aquilo que reluz, parece bonitinho, tem cara de ouro, mas não é. Pode até reluzir assim, mas se você não está certo, você vai ver que não é diamante, é vidro. E aí, meus irmãos, nós temos muitas vezes cuidado muito mais do nosso trabalho do que da nossa família. Nós gastamos horas e horas e tempos para a gente conquistar as coisas, e no fim dessa busca por conforto, que é uma busca justa, mas não pode ter a centralidade, o dinheiro, o conforto não pode ser o Senhor da nossa casa. Nós esquecemos do tempo precioso com os nossos. Estamos sempre tão ocupados, ou quando não estamos ocupados, estamos tão cansados, tão exaustos, que não temos tempo um para o outro. Quanto tempo faz que você não senta com o seu esposo, com a sua esposa, com os seus pais, com os seus tios, para ouvir história, para lembrar de como é que era no tempo que ele era criança, para deixar ele falar daquela história repetida, que ele já não tem história nova para contar, são as histórias que você já ouviu 15 milhões de vezes, mas deixa ele contar. É o modo dele transmitir as coisas velhas do tesouro, as histórias da família, as tuas origens, as tuas raízes. Há quanto tempo, meu irmão, e depois não adianta chorar no caixão. O momento é agora, como rezava o diácono, como nós rezávamos no início desse grupo. Hoje é o dia, e se você faz tempo que não fala com os seus, não interessa se é 10, se é 11 que você sair daqui, manda uma mensagem. Manda uma mensagem, diz: eu lembrei de ti, eu rezei por você, saudade pai, saudade mãe. Vamos marcar um café? É preciso resgatar, meus irmãos, os nossos laços e desmanchar os nossos nós. Nós temos tanta falta de diálogo, nós damos tanta atenção ao nosso celular. Misericórdia, se a gente não lembra, se não está carregado, se não está na nossa mão, se a gente não viu, e a gente tem que estar sempre sabendo o que falou naquele grupo, que resposta que alguém deu. E isso acontece comigo também. Muitas vezes também, e aqui eu falo para os servos também, às vezes a gente corre o risco de dar muita atenção para o nosso grupo, para o nosso servir, para o nosso fazer dentro da igreja, e esquece do tempo sagrado com a nossa família. Muito antes de sermos servos, nós somos filhos. Muito antes de sermos servos, pai, mãe, nós somos vocacionados dentro da nossa casa. Esse é o nosso primeiro lugar. Primeiro, é importante que nós voltemos a esse amor, que nós tenhamos esse tempo de qualidade. Não é apenas sobre o relacionamento humano, mas entenda que a santidade passa pelo relacionamento humano. Não adianta eu pensar que eu vou ser santo tanto quanto eu só rezo,
e faço coisas maravilhosas fora da minha casa, e as pessoas dizem: nossa, como ela é uma bênção aonde ela passa, mas dentro da minha casa, se o meu testemunho não é equivalente ao testemunho que eu dou fora de casa, de nada vale. Porque eu posso ganhar o mundo inteiro para Jesus e perder a minha família e me perder da minha casa, meus irmãos. É um risco que nós corremos, e um risco muito caro. Hoje, meus irmãos, as coisas novas desse tesouro que nós temos que conquistar para a nossa família são a graça de Deus, vem da graça de Deus. São reconciliações, são curas, são romper com maldições, com modos de falar, com atitudes que não cabem dentro de casa. Se a tua família é um tesouro, para de encher esse teu tesouro de lixo. Cuida com as tuas palavras, cuida com as tuas ações, cuida com aquilo que você está proclamando dentro da tua casa. Tem quantos de nós às vezes dizem: eu não aguento essa casa, eu não quero mais ficar aqui, a minha casa tem sido um inferno e eu procuro fugir do meu lar e eu não fico dentro de casa. Meus irmãos, isso é uma inversão de valor muito grande. Você precisa santificar a tua casa com teus lábios e com as tuas atitudes. Que comece a mudança em você e que comece hoje. Que você hoje tome consciência desse tesouro que você é chamado a administrar. E que você, a partir de hoje, passe a tratar esse tesouro com uma preciosidade que ele é. Para que amanhã você não chore do demônio ter roubado ele de você. Para que amanhã você não chore de ter perdido os teus filhos para droga, de ter perdido os teus filhos para prostituição, de ter perdido a tua família, de ter vendido o teu casamento, de ter perdido para pornografia. Homens, mulheres, essa é a hora de nós estabelecermos, de nós devolvermos o trono a quem é devido dentro da nossa casa. Nossa casa tem que ser uma igreja doméstica onde Jesus é o centro. Jesus é o centro. Se você tem colocado outras coisas no centro do teu lar, hoje seja destronado, colocado por terra. Que essa palavra te confronte, como ela me confronta também. Existe uma luta, meus irmãos, existe uma batalha que nós estamos travando. É preciso que, mesmo dentro de casa, nós estejamos sempre com o nosso coração em Deus. Nossa mente precisa ser transformada. O nosso amor precisa ser aquecido. Esse fogo de amor ardente em nós precisa ser alimentado. Quantos de nós têm tido momentos de oração? Primeiro, pessoal. Como tem sido a nossa vida de oração e intercessão? Mulheres intercessoras do seu lar, quanto vocês têm travado de batalhas de joelhos diante do Senhor pela sua família? Homens, quantas vezes no momento do alimentar-se em casa, no momento das refeições, vocês têm se colocado como sacerdotes do lar e dito: antes de nos comermos, vamos rezar. Homens e mulheres que são um casal, vocês têm dado a bênção antes de dormir aos filhos de vocês. Vocês têm feito o papel de vocês de catequizar os seus filhos, de buscar aprender da fé para que seus filhos não caiam no erro, para que seus filhos entendam o alicerce de cada coisa que nós acreditamos. Meus irmãos, nós não podemos terceirizar. Se somos pais, o papel da educação
filhos na fé é nosso. O papel de dar exemplos bons aos nossos filhos é nosso. Não adianta depois lamentar se nós negligenciamos aquilo que é o nosso dever. A família, então, é o primeiro tesouro a ser bem administrado. Misericórdia. Será que nós temos dado o devido valor e reconhecido, meus irmãos, a preciosidade que temos em nossas mãos? Hoje, o Senhor quer voltar a ser o centro da nossa casa. Todos nós aqui somos batizados, eu acredito que sim, ou quem não sei, se existe alguém que ainda não é. Hoje o Senhor te chama para esse caminho de discipulado verdadeiro, de sacramento, de vida sacramental. Nós temos em nós, através do batismo, nós nos tornamos templos do Espírito Santo. Mas que espécie de templo abandonado é esse, meu irmão, onde nós não conhecemos o hóspede da nossa alma? O Senhor nos chama à intimidade. Ele quer restaurar a nossa casa nessa noite. Ele quer restaurar o nosso relacionamento com Ele entre nós. Por isso, como um grande presente do Senhor, Ele mesmo vem se colocar em nosso meio. Eu te convido a ficar de pé, para que nós possamos rezar e nos prepararmos para esse momento. Jesus quer ser o centro da nossa família. Feche os teus olhos, meu irmão, minha irmã, e vá conversando com o Senhor no íntimo do teu coração. O que você tem para entregar para o Senhor nessa noite? O que você quer colocar diante do Senhor? Como tem sido o teu relacionamento com a tua família? Como tem sido o teu relacionamento dentro da tua família com o Senhor? O perdão tem acontecido dentro da tua casa? Quais são as pessoas que você precisa perdoar? Quais são as pessoas que você tem dificuldade de amar, de se relacionar e que você quer colocar diante do Senhor nesta noite? Vai entregando para o Senhor, vai entregando o teu relacionamento como esposo, como esposa, vai entregando ao Senhor os teus filhos que Ele te confiou, para serem apresentados santos e imaculados no céu. Meu Senhor, vem conduzir as nossas famílias, Senhor. Vem curar os nossos corações nessa noite, Jesus. Vem nos ensinar a amar como Tu amas, Senhor. Vem nos ensinar a perdoar como Tu perdoas, Senhor. Nós precisamos de Ti, Jesus. E nós queremos, Senhor, nós desejamos que Tu sejas o centro da nossa casa. Restaura a nossa casa, Senhor. Restaura a nossa família. Abre os teus olhos, meus irmãos. É Cristo que vem até nós. Se você pode, te coloca de joelhos diante do Senhor. Colocando a tua família diante
é um reino de amor, é um reino de perdão, é um reino de misericórdia, é um reino de restauração, é um reino de cura. Amém, Senhor Jesus, aplaude Jesus, aplaude o Senhor, rede louvores a Ele, bendito seja, Senhor, Tu és o centro, Jesus. Maravilhoso és, digno
passando para ouvir aí. Mas eu acho que pode ser melhor, viu? Eu acho que Jesus merece. Nós precisamos proclamar a plenos pulmões a graça do Senhor, até que o inferno ouça e se dobre diante de Jesus, até que toda doença se renda aos pés do nosso Rei. Por isso nós vamos cantar e eu te convido a romper com a tua voz, para que o mundo inteiro escute. Maravilhoso é o nosso Deus, santo é o nosso Deus. Todos nós conhecemos a famosa passagem de Jesus deitado no barco e a tempestade ao fundo. Todos nós conhecemos a passagem de Jesus andando sobre as águas. Todos nós conhecemos essas passagens. E o mar, no Testamento, ele significa os mares, perigo. Significa tudo aquilo que está perdido. Significa agora também os nossos erros. E estou aqui para te dizer que na presença de nosso Senhor Jesus Cristo, Ele anda sobre tudo isso. Ele anda sobre os pecados. Glória a Deus. Ele anda sobre as dificuldades da tua vida e da tua família. Glória a Deus. Ele está acima de todos. Diante dele não existe nada. Ele é aquele que manda o mar se acalmar. Ele é aquele que diz que vai acontecer milagres em tua vida. Amém, Senhor. Ele é aquele que diz que você vai vencer. Amém, Senhor. Ele é aquele que te ama. Passe o que você passar. Glória a ti, Jesus. Mas tenha confiança nele. Seja como São José, que dorme. E recebe um anjo. O anjo diz: vai para lá, ele vai, vem para cá e ele vem. Por quê? Porque ele confia em Deus. Seja assim você também. Confie de olhos fechados. Talvez ele não faça na hora que você quer. Talvez ele vai agir no teu secreto. Talvez ele vai agir no momento que você não espera. As nossas orações muitas vezes não são para convencer a Deus. E nunca foi sobre isso. As nossas orações são para que nós nos adequemos à vontade de Deus. E à medida que formos orando e pedindo, nós vamos conseguindo os nossos milagres. Olhe para Jesus nesse momento. Diga para Ele: Senhor. Senhor. Olha para mim, Senhor. Olha para mim, Senhor. Olha para as minhas fraquezas. Olha para as minhas fraquezas. Para as minhas faltas de coragem. Para as minhas faltas de coragem.
E nos teus pés, Senhor, eu derramo tudo isso. Nos teus pés, Senhor, eu derramo tudo isso. Confiando que o Senhor vai passar por cima disso tudo. Confiando que o Senhor vai passar por cima disso tudo. Eu creio, Senhor. Eu creio, Senhor. Eu creio no teu nome, Senhor. Eu creio no teu nome, Senhor. Eu creio que tu estás acima de todos os nomes. Eu creio que tu estás acima de todos os nomes. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Pelos milagres que tu fazes na minha vida todos os dias. Obrigado pelos milagres que tu fazes na minha vida todos os dias. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Jesus, nesse momento, ele vai ter um encontro especial com você. Não porque o diácono quer, mas porque ele quer te olhar nos olhos, porque ele quer dizer: filho, eu te amo. Eu estou contigo até o fim dos tempos. Eu sei o que tu precisas, eu sei o que te falta. Não temas, eu estou aqui. Se você está aqui com alguém da tua família, com teu esposo, com a tua esposa, fiquem juntinhos. Se você está sozinho, traga no seu coração, na sua mente, as pessoas da tua família, a tua casa. E através de ti hoje, essa bênção do Senhor chegará no seio da tua família. Não perde a oportunidade de colocar todo mundo diante daquele que tudo pode e que passa em nosso meio por amor a nós. Por isso nós vamos cantando. Estou em alma, ondas em minha agenda, minha fé começa a fraquejar, Deus está no lugar, esqueço da sua promessa, de que sempre estás comigo, posso ouvir a tua voz, te dizendo declara isso diante da presença do Senhor, vai dizendo a Ele: Senhor, acalma as minhas tempestades, Senhor Jesus. Vem colocando, Senhor Jesus, esse teu amor que afasta todo medo, Senhor. Eu quero, Senhor Jesus, ter coragem de prosseguir. Eu quero, Senhor, perseverar. Aumenta minha fé, Senhor. Não me deixe fraquejar jamais. No som da tua voz, tudo vai
Que tem muita vontade de ter filhos, vocês têm encontrado dificuldades. O Senhor sabe para que bênção, para que esse momento de confiança tem servido na vida de vocês. Por isso, louvem ao Senhor, que no momento certo o Senhor agirá. Mas é preciso que vocês se entreguem à vontade do Senhor. Mantenham-se firmes nele. Mantenham-se diante da vontade dele. O Senhor tudo faz. Ele é o Senhor da vida. Essa palavra que ele proclama agora ao meu coração. Ele é o Senhor da vida. Confia nele. Para você que tem saudade de alguém que se foi, para você que tem muita saudade, chega a doer o teu coração. Esse teu amado, esse teu querido está na presença de Jesus no céu. Deixe-se ser consolado por Jesus nessa noite. Deixe-se ser alcançado. Coloque essa dor da saudade diante de Jesus. O amor de Jesus te basta, meu irmão. Vem, Senhor Jesus, acalma, Senhor Jesus, amém mesmo, amar-te mais de tudo que há aqui, amar-te mais que aos mais queridos, amar-te e dar a vida só por ti, amar-te, amar-te mais que a mim mesmo, amar-te mais que tudo que há aqui, amar-te mais que aos mais queridos, amar-te e dar a vida só por ti. O Senhor essa noite tocou vários corações. Não sei o que aconteceu nos corações de cada um, mas o Senhor sabe. As graças foram derramadas, isso é certo. Mas uma coisa impede. Melhor, uma coisa impede. Ele me conhece. Ele sente a minha presença. O meu espírito. Nunca mais volta a ser como era antes. Amém, Senhor. Tenha plena confiança e certeza que de hoje em diante a tua vida vai mudar. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Amém. Obrigada. Louvado seja.
por isso cantemos ao Senhor.
Por isso, uma grande salva de palmas.